Gostaria de lhe convidar para relembrar carros fora de série da década de 50 até os anos 90, que foram produzidos no Brasil. Esta é a parte 1 de 4. Vamos relembrar? Esta talvez seja a primeira empresa de carrocerias a fazer um carro esportivo no Brasil. Denominada Oficina de Mecânica e Lanternagem, foi criada em 1954 em São Paulo por Oliveiro Monarca e seu irmão Mário. Também nesta época trabalhou um jovem chamado Tony Bianco, que posteriormente teve seu nome reconhecido como um dos grandes projetistas no Brasil de carros de competição e fora de série. O intuito da empresa era construir carrocerias personalizadas conforme o chassi que o cliente trazia para a empresa. Foram fabricadas aproximadamente 20 carrocerias, sendo esta a única sobrevivente. Este Monarca foi construído sobre o chassi de um Porsche 356A. Este carro levou 8 anos para ser restaurado devido à falta de informações sobre o carro. O resultado foi fruto de muita pesquisa, com folhetos da época, revistas e principalmente consulta aos antigomobilistas das antigas. Em 1960, a empresa Fábrica de Carrocerias Esportivas Limitada, subsidiária de um conglomerado chamado Cássio Muniz S.A., iniciou a produção de uma carroceria para Fusca. Se tratava de um kit que também poderia ser adquirido o carro pronto. O nome Brasília vem da capital federal Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Trata-se de um carro com chassi de Fusca 1200 e design que lembra o Carmanguia, que foi fabricado no Brasil a partir de 1962. Ao contrário da maioria dos carros esportivos fabricados no Brasil, de fibra de vidro, a carroceria do Brasília Sport era fabricada com chapas de aço. Poucas informações a respeito do carro, mas estima-se que foram feitas aproximadamente 8 unidades do veículo e sua produção foi feita nos primeiros anos da década de 60. Talvez esse seja um dos primeiros carros fora de série fabricados no Brasil. A empresa Adamo foi criada por Milton Adamo em São Paulo. O primeiro protótipo do carro foi apresentado no sexto Salão do Automóvel em novembro de 1968. Este carro possuía mecânica Volkswagen refrigerado a ar 1300. No sétimo Salão do Automóvel de 1970, foi apresentado como carro final, batizado de Adamo GT. Tratava-se de um misto de carro esportivo e buggy para 4 ocupantes. Foi produzido até 1975 cerca de 170 unidades desse carro. No nono Salão do Automóvel de 1974 foi lançado o Adamo GT2. Tratava-se de um carro esportivo, 2 lugares, motor Volkswagen 1500 refrigerado a ar. Já em 1975, passou a utilizar o motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar. Em 1978, foi lançado o Adamo GTL, montado sobre o chassi da Brasília. Em 1980, o Adamo recebeu modificações, mudando para Adamo GTM. No Salão de 1981, foi lançado o Adamo C2, carro conversível com capota de acionamento manual. No Salão de 1984, a Adamo lança seu veículo esportivo com motor refrigerado a água, do Volkswagen Gol GT. Foi chamado de Búzios CRX 1.8. Em 1988, no 15º Salão do Automóvel, apresentou o C2 renovado, denominado Adamo AC2000, com motor do Santana 2.0. Os carros da Adamo continuavam a ser produzidos sob encomenda até 1990. Após a abertura das importações pelo governo Collor, o segmento não teve mais demanda. Estima-se que nos seus 20 anos foram produzidos 1.700 unidades do veículo Adamo. O Aurora 122C
foi desenvolvido pela empresa Aurora Projetos Automotivos, da cidade de Valinhos, São Paulo. Foi apresentado no 17º Salão do Automóvel de 1990 como uma maquete em escala reduzida. No 17º Salão do Automóvel de 1992, mostrou o veículo como carro pronto na versão definitiva. Era um carro arrojado com motor 2.0 do Monza, com sua cilindrada aumentada para 2.184 cilindradas e com um turbocompressor. Esse conjunto gerava 214 CV e o carro passava dos 200 km por hora. No ano de 1993, entrou em produção, mas só encontrou 3 compradores e então parou sua produção. Um desses carros está no Museu do Automóvel de Curitiba. Um ótimo passeio, onde o acervo do museu possui carros, começando da década de 20 até clássicos nacionais e carros de corrida. O Avalone TF foi produzido pela Avalone Comercial de São Paulo e o dono da empresa e piloto Antônio Carlos Avalone criou o Avalone TF como réplica do MG TF 1953. Na contramão da maioria dos carros fora de série que usavam um motor Volkswagen refrigerado a ar, este carro usava a mecânica do Chevette na dianteira e tração traseira. O Avalone TF foi oficialmente mostrado no 10º Salão do Automóvel de 1976. Também havia a opção do motor do Opala 4 cilindros e em 1985 a mecânica foi substituída pela do Monza 2.0. A produção foi até meados de 1998. Foram produzidos aproximadamente 200 unidades do Avalone TF. A empresa do projetista Tony Bianco, em 1976, no 10º Salão do Automóvel, lançou o esportivo nacional Bianco S. A empresa Bianco ficava em Diadema, São Paulo. O Bianco possuía mecânica Volkswagen refrigerado a ar e espaço para 2 ocupantes. Em 1978 foi lançada a série 2, batizado de Bianco SS. Em 1978 também foi apresentado o Tarpan, uma evolução do Bianco com motorização do Passat TS 1.6, mas acabou sendo disponibilizado apenas com um motor refrigerado a ar 1.6. Sua carroceria com desenho diferente do Bianco não agradou a todos. Somente em 1981 o Tarpan ganhou o esperado motor 1.6 do Passat TS e passou a chamar Tarpan TS. A Bianco encerrou a produção de seus carros em 1983 e não se sabe ao certo quantas unidades foram produzidas. A indústria de plástico reforçado Glaspac Limitada foi fundada em 1961 em São Paulo. Em 1968, adquiriu a licença para a fabricação de um veículo de modelo único, criado na Califórnia por Bruce Meyers, o intitulado Pai dos Bugs. A Glaspac se tornou a primeira empresa a fabricar bug no Brasil. Este bug era idêntico ao da Califórnia, montado sobre o chassi do Fusca, encurtado 36 centímetros. Os primeiros bugs Glaspac eram vendidos em kit e posteriormente vendido o carro em pronto. O bug Glaspac ficou em produção desde 1968 até 1977 e estima-se que mais de 3.000 unidades foram vendidas. Após a Glaspac, dezenas de empresas começaram a fabricar bug no Brasil, porque seu design não foi patenteado. Algumas marcas foram a Bugre, Cadron, PRM e muitas outras. O Brasínca 4200 GT foi projetado por Rigoberto Soler e lançado no Salão do Automóvel de 1964. Era um carro Gran Turismo para 2 ocupantes, motor 6 cilindros, 4.271 cilindradas, da Chevrolet Amazona. A Brasínca iniciou sua produção em março de 1965 e sua produção foi até maio de 1966. Até este período, a Brasínca havia vendido 23 carros e tinha 12 carros no pátio à espera de compradores.
Neste momento, a Brasínca perdeu o interesse pelo negócio e vendeu o projeto para a STV, Sociedade Técnica de Veículos, onde os sócios eram o Rigoberto Soler, Walter Heinz Júnior e Pedro dos Reis Andrade. Neste momento, a STV muda o nome do carro para o Irapuru. No Salão de 1966, a STV apresenta o Irapuru conversível e também o lendário Irapuru RR1, também conhecido como Gavião, protótipo único fornecido como comodato para a Polícia Rodoviária, que ninguém sabe ao certo o paradeiro desse carro. A STV encerrou suas atividades em julho de 1967 e o número de unidades produzidas estima-se em 76 carros, entre Brasínca 4200 GT, o Irapuru, dois Irapuru conversível e a perua RR1 Gavião. O Concorde foi criado pelo colecionador de carros antigos chamado João Storani, de Jundiaí, São Paulo. Foi lançado no 10º Salão do Automóvel de 1976. Esse carro era inspirado nos carros dos anos 30, lembrando um Duesenberg SJ. Este carro era montado sobre a mecânica do Galax, com entre-eixos mais longo, e motor V8 do Galax. Sua produção foi até 1982 e não chegou a 20 unidades em função do seu alto preço. O dardo foi criado pelo projetista Tony Bianco e tomou como referência o carro europeu X1/9. O dardo foi apresentado no Salão de 1978, no 11º Salão do Automóvel. A fábrica era a Corona S.A., situada em Diadema, São Paulo. O carro iniciou sua produção em 1979 com o nome Dardo F1.3. Este carro possuía mecânica do Fiat 147 Rally, motor 1.3 montado na posição central atrás do habitáculo dos ocupantes. Uma curiosidade na época foi a Fiat não se incomodar com o carro ser uma réplica do carro europeu, como também forneceu a parte mecânica e ainda vendeu em suas concessionárias Fiat junto aos veículos Fiat que ela possuía. Em 1981, o dardo passou por uma pequena revisão de design, onde recebeu faróis redondos, escamoteáveis, imitando o Porsche 928 e lanterna traseira do Del Rey. O carro ganhou mecânica Fiat 1.5 e passou a chamar Dardo F1.5. E também continuou em linha o Dardo F1.3 em produção. A Corona continuou sua produção até 1983, quando vendeu seu projeto para uma empresa de Cotia chamada Grifo. Até aqui estima-se que a Corona produziu aproximadamente 300 carros. A Grifo produziu o dardo principalmente direcionado para exportações, mas com baixíssima produção, estima-se que o último dardo tenha sido fabricado em 2004. O M-Art foi criado por Eduardo Miranda Santos e fabricado no Rio de Janeiro. Os primeiros carros foram produzidos no início da década de 80 e sua produção foi até o ano de 1987. Suas dimensões eram de um microcarro, media 3,10 metros de comprimento e possuía chassi próprio e mecânica Volkswagen 1600 a ar na parte traseira. Foram produzidos aproximadamente 150 veículos nesse período. Gostou de relembrar esses carros que foram mostrados no Salão do Automóvel e que trafegaram por ruas e estradas do nosso país? Se você gostou, por favor, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Lhe convido a assistir a parte 2 de 4, que é a sequência deste vídeo. Muito obrigado.